Olá, muito boa noite. O tema de hoje é sobre hipertensão. Os problemas cardiovasculares formam a principal causa de mortes no Brasil e no mundo ocidental. A experiência clínica tem mostrado que 90% dos pacientes ou têm pressão alta ou medicam sem ter pressão alta. A medicina moderna, a medicina ocidental, traz algumas causas para que seja hipertenso, para que tenha pressão alta. Ela coloca, por exemplo, a massa corpórea, o excesso de peso, o sobrepeso ou as obesidades, as dietas alimentares inadequadas, a falta de atividade física, os vícios do fumo e do álcool, e o modo de vida, a agitação, a correria do dia a dia. Normalmente, pressão alta ocorre em quem tenha excesso de peso e sedentarismo, ou seja, tem sobrepeso e ainda tem uma vida física muito monótona, muito parada. Qual é o peso ideal, afinal? Existem cálculos por aí esclarecendo isso. Eu prefiro ficar com a visão da medicina que aprendi, da medicina chinesa. Na compreensão da medicina chinesa, peso ideal para homens é altura acima de 1 metro igual a peso. Por exemplo, eu tenho 1,70 m, eu devo pesar 70 quilos. Eu tenho 1,67 m, 67 quilos. Tenho 1,80 m, 80 quilos. Para os homens. Para as mulheres, essa regra é igual, mas pode variar 5 quilos para mais ou para menos, porque a mulher menstrua. E se a menstruação não é muito regularizada, se a menstruação não é regular, a mulher pode perder proteína através do sangue menstrual. E aí o peso pode alterar para mais ou para menos. Por isso que a mulher tem esses 5 quilos de margem para mais ou para menos. Então a mulher que tem, por exemplo, 1,70 m, ela pode tanto pesar 75 quilos, como ela poderia pesar 65 quilos, ou seja, 5 quilos para mais ou para menos. Esse seria peso ideal para cada altura. Bom, e aí a massa corpórea se ajusta a esse critério. O tratamento cardiovascular, ele vem através dos medicamentos, os vasodilatadores e os diuréticos. O vasodilatador, o coração dilata um pouquinho, o diurético faz sair água do sangue e a pressão arterial vai baixando. A pressão arterial se estabiliza. E aí diz os profissionais da área, os cardiologistas, que essa medicação é para a vida toda. Normalmente, claro, que eles recomendam diminuir a massa corpórea, fazer atividade física, diminuir o consumo de sal. Essas recomendações são dadas. E muito valiosas. Se conversarmos com qualquer médico de qualquer sintoma, com o cardiologista, com o endocrinologista, com aquele que tenha colesterol ou triglicerídeos e que medica,
e perguntarmos se essa medicação é para a vida toda, vão dizer que sim. Nós temos que compreender que médico é para medicar, por isso médico. Então o médico ocidental, ele procura resolver o aqui e agora. Como apareceu um sintoma aqui e agora, e o médico já avalia que esse paciente tem dificuldade de fazer modificação, dificuldade que os médicos também, na sua maioria, não sabem que modificação devem fazer. Porque a parte de alimento foi para nutricionista, a parte de atividade física foi para educação física, e para o médico sobrou simplesmente a parte médica mesmo, de anatomia, de fisiologia, de patologias e a questão dos medicamentos, que já recebe praticamente pronto os protocolos dos laboratórios. E a hipertensão, os problemas cardíacos, anotei alguns dados e são alarmantes. Por exemplo, em 2004, nós tínhamos uma média de 285 mil mortos ano no Brasil por problema cardíaco. Veja, 2004, 285 mil. Em 2017, 13 anos depois, nós já estávamos com 383 mil. Ou seja, aumentou quase 100 mil. Aumentou quase 50% os problemas, as causas de morte cardíaca em 13 anos. E assim vem aumentando. Nós já temos crianças, 8, 9 anos, hipertensos. Nós temos jovens com menos de 30 anos hipertensos. E aí nós temos quantidade enorme de pessoas acima dos 35 anos com problema de hipertensão, com problema de pressão alta. Eu vou medicar para a pressão a vida toda e normalmente vou morrer mais cedo do que morreria naturalmente, mesmo tomando a medicação. Porque a medicação resolve o problema da pressão momentânea, mas ela não resolve as causas da hipertensão. Na compreensão da medicina chinesa, por que é que temos hipertensão? Tem 3 motivos para a hipertensão. Primeiro, calor no sangue. O calor no sangue está dentro do depósito chamado fígado. Esse depósito de sangue, fígado, o calor que se gera aqui é o calor que sobe. Até porque o fígado é conectado ao coração. Esse calor do fígado sobe e ao subir o calor, o coração sofre esse calor, ele vai jogar para cima, é aquele sintoma de tontura, de que parece que a cabeça ficou inchada, de visão nublada, de mente que começa a andar para lá e para cá, e a pessoa sente que o coração não está no seu ritmo normal. Isso é calor. Então o calor no sangue cria pressão alta. Outra realidade é sangue grosso. O sangue grosso circula com mais dificuldade. Então o coração sofre mais para bombear esse sangue, porque o coração é apenas uma bomba. Ele recebe o sangue e manda o sangue adiante. O sangue grosso dificulta a circulação e causa excesso de trabalho para o coração, outro motivo para a pressão subir. Uma outra hipótese é quando o sangue tem muita umidade. E as pessoas vão dizer, mas espera aí, como é que o sangue tem muita umidade? O sangue tem uma quantidade de água, a parte que nós chamamos de plasma,
para sua integração, ou seja, o sangue tem uma parte de água. Quando essa parte de água fica demais, ele acaba criando pressão na forma de tontura, de cabeça pesada. Aqui está a realidade típica da alimentação deficiente. Por que o cardiologista não dá só o remédio para o coração, ao invés de dar um remédio para o coração, um vasodilatador e também diurético? O diurético é para o rim excretar, mandar embora esse excesso de água. O furosemida, o hidroclorotiazida, o espironolactona, esses nomes são conhecidos, são diuréticos para mim, urinar. Urinar, eu tirei a água do sangue que tinha em excesso. Ao retirar esse excesso de água, que é mais rápido do que fazer uma hemodiálise, o meu sangue vai diminuir a pressão nas artérias e coronárias, nas próprias veias, e aí a pressão arterial normaliza. Só que o diurético, ele tem um efeito colateral, e que a cardiologia parece ignorar isso. Excesso de diurético cria excesso de retirada de água do sangue. E aí eu vou deixar esse sangue muito espesso, muito denso. As causas de AVC. Pode observar, quem tem AVC, a pressão estava descontrolada e ele naturalmente tomava diurético. Aí o diurético enxuga demais o sangue, o cérebro fica com pouco sangue, muito pobre, lá vem AVC. Então esses três motivos, o calor do sangue, o sangue grosso e com excesso de umidade, é o que vai criar essa deficiência de circulação do sangue. Como é que nós resolvemos isto? Essa ideia de que eu preciso tomar medicação para pressão arterial a vida toda e eu vou morrer do problema do coração. Parece uma ironia. Eu tratei a vida toda a pressão arterial e acabei morrendo exatamente por causa da pressão arterial. Pressão arterial normal 12/8, 13/9 também não é anormal. Acima de 60 anos, 14/9 também não é anormal. São pressões regulares. Mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo o problema do calor no sangue? Veja, o fígado tem a vesícula. Algumas criaturas não têm a vesícula. Então, quem retira a vesícula das pessoas, os médicos, eles não têm noção da importância da vesícula para a fluidez do sangue. A vesícula é muito importante para o sangue fluir livremente, mas ela também é importante para fazer a boa digestão, para que o estômago seja saudável, para que o intestino seja saudável. Mas volta e meia se retira a vesícula e tem muita gente que não tem a vesícula. O que acontece? Aí o trato digestivo fica mais lento. É por isso que muitas pessoas dizem, dependendo do que eu como, principalmente os idosos, dependendo do que eu comer, a pressão sobe. É claro, ficou lento o trato digestivo, eu fico gastando uma energia que não precisava, e ao gastar essa energia eu vou consumir muito sangue, vou deixar o coração momentaneamente desabrigado enquanto eu faço a digestão lenta, que eu chamo de digestão de jiboia, ou seja, comi muito quando o organismo não tem a capacidade de processar isso. Esfriar o calor do sangue, eu tenho que resolver alguns problemas. Eu tenho que diminuir o sal, diminuir muito o sal, porque o sal faz retenção, e com a retenção de líquido a pressão sobe, por isso diurético. Então não precisaria tomar diurético,
É só diminuir o sal. E diminuir bastante. Nós não precisamos muito de sal. Nós precisamos de iodo, mas nós podemos comer peixe. O problema é que nós não somos muito dados a peixe. E também o preço e o acesso a eles não é muito acessível. Tem que compreender isso. Mas eu posso diminuir o sal. Eu tenho que diminuir também aquilo que provoca umidade. Eu falei que o sangue às vezes tem muita umidade. O grande produtor de umidade é o açúcar. Por isso que o diabético tem organismo muito úmido, o diabético tem muito cansaço, o diabético tem flacidez nos músculos e tendões, e é o diabético agora que é o alcançado pelo coronavírus. Porque o diabético, ele tem muita umidade, e essa umidade não consegue mandar embora, porque ela está no baço pâncreas, e aí ela passa para os músculos e tendões. Então eu acabo tendo muita umidade no sangue. Em tempo de coronavírus, infelizmente, é onde os vírus e as bactérias gostam de se alojar. Então essa umidade, ela vem dos doces. Veja que eu falei, o sal faz retenção. E o doce aumenta essa água que não deveria aumentar. O excesso de doces. Aqui eu falo, basicamente, dos açúcares brancos. E não me falem de adoçante, porque adoçante é um veneno pior do que o açúcar. Para mim produzir um adoçante, eu preciso de várias substâncias. Quem achar que adoçante é bom, experimenta dar adoçante para as formigas e fica observando. Elas vão gostar porque o adoçante é docinho, mas depois elas não conseguem andar, elas ficam anestesiadas por causa do espartame. As pessoas de adoçante, lá adiante, elas caminham devagarinho, parece bonequinho brincando. Tac, 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 tac. Por quê? Porque ficaram travadas, excesso de adoçante. Esquece de adoçante, vamos utilizar então um pouquinho de açúcar mascavo, um pouco mais de mel. E dá para abandonar o açúcar branco. E um outro problema moderno é o excesso de farinha branca por causa do glúten. E o excesso de farinha branca que aumenta o glúten é o mesmo que aumenta a diabetes e o triglicerídeos. Então não adianta eu fazer exame de triglicerídeos e depois tomar os remédios para os triglicerídeos, os Liplés, os rosuvastatina, que é mais para colesterol. Não adianta tomar esses remédios se eu não mexo na causa, na essência. Há quem prefira os remédios, paciência, mas a obrigação é esclarecer. Eu diminui farinha branca, eu diminui açúcar, eu diminui sal, naturalmente eu começo a perder peso, se eu tenho sobrepeso. E naturalmente eu diminuo o calor do sangue e a umidade do sangue, a umidade interna. Então já me poupo de alguns remédios. Eu já não vou precisar de alguns remédios, de alguns medicamentos. Se sou ocioso, se não tenho atividade física, se sou sedentário, eu não acho que devamos ir para as academias, mas que nós precisamos movimentar, que nós precisamos fazer movimentos, precisamos. Caminhadas, subir e descer escada do prédio, da moradia onde eu estou, caminhar na quadra. E um detalhe importante, pouca janta e refeição leve. Eu não preciso comer muito à noite, porque eu preciso dormir, eu preciso descansar. Quem toma remédio para pressão é sempre logo cedo, porque a pressão arterial sempre aumenta à noite, porque nós mudamos o fluxo respiratório, é o primeiro motivo, e o segundo, porque normalmente jantamos muito, ou comemos alimento de difícil digestão, o segundo motivo. Eu posso perfeitamente regular o peso com algum movimentozinho, com alguma caminhada, a distância,
na quadra, nas escadarias de casa, eu posso perfeitamente regular a pressão arterial. E aqueles que são diabéticos já resolvem também esse problema simultaneamente. Porque é interessante, o tratamento para a pressão arterial é o mesmo tratamento que se utiliza para o diabético. Por incrível que pareça, mas é o mesmo tratamento. Porque a causa muda muito pouco. Bom, eu diminui o calor do sangue, eu diminuo o excesso de sal. A pressão arterial naturalmente se estabiliza. Agora, se eu tenho sobrepeso, eu mexo nesses alimentos que referi. E vamos se dar conta que melhora muito. Tem um dado curioso. Homens, naturalmente, têm mais hipertensão que as mulheres. Agora também dá para imaginar por quê. Tem mais homens fumantes, tem mais homem que ingere bebida alcoólica, os homens são mais de churrascada e os homens, a maioria, cuida pouco da sua atividade física. Cuida muito pouco. Então nós temos em torno de 5% dos homens que são saudáveis. E temos mais ou menos 22% das mulheres que são saudáveis. Veja, 5% dos homens, 22% das mulheres. Essa é uma explicação porque os homens morrem em torno de 8 anos antes. Bastaria que fôssemos numa igreja para verificar que tem mais viúvas que viúvos. Ou seja, os homens morreram antes. E vejam que agora, em tempo de coronavírus, morre mais ou menos 2 homens e 1 mulher. De cada 3 pessoas que morrem por causa do coronavírus, de cada 3 pessoas, 2 são homens. Porque são justamente os que não tomam cuidado, os que não fazem, não tem nenhum compromisso, não tem nenhum interesse em melhorar suas condições de vida. E depois, lá adiante, esses próprios homens procuram os consultórios médicos reclamando de impotência sexual e querendo estimulantes para isso. Mas ele não para pensar que a ociosidade levou à flacidez dos músculos, dos tendões e do próprio órgão reprodutor da própria genitália, que é nada mais, nada menos que o músculo que ficou flácido. Ou seja, eu tenho que cuidar do todo, o organismo humano é um só, o sangue é um só, os órgãos se abastecem desse mesmo sangue. Outro fator que resolve muito para a pressão arterial é assim: o fígado é o depósito de sangue e abastece o coração. O fígado prefere sabor azedo. O coração não é doce, o coração prefere sabor salgado, amargo. Então, para mim diminuir o meu peso, para mim resolver minha pressão arterial, eu começo a tomar mais azedos, limonadas, vinagre com água e mais amargos, os chás amargos e as saladas amargas radite, rúcula, agrião. Começou a tomar chá amargo, começou a trazer os azedos, a pressão arterial naturalmente volta para o seu lugar. Por quê? Porque eu esfriei o calor do sangue, eu tirei o excesso de água e eu tirei o excesso de sal. No excesso de água, é importante observar que nós não deveríamos, em nenhuma hipótese, comer bebendo. Porque quando eu como alimento sólido bebendo líquido, eu, além de bagunçar o meu estômago, no andar de baixo, que é o baço não tolera umidade fria. E nós temos o hábito de líquidos gelados. É por isso que a gente fica com excesso de tecido, excesso de massa corpórea flácida. Esse é o problema do excesso de líquido na hora da refeição sólida. Além de criar os problemas de refluxo, de arroto, de azia e assim por diante.
Esses dados que eu acabo de revelar, que não são novidades, eles contribuem para me resolver a hipertensão. Eu já fui vítima de hipertensão a ponto de infartar aos 40 anos e estar numa UTI. Isso é 1990. De lá para cá, não mais utilizei remédio cardíaco, mas é claro que fiz uma dieta alimentar, mudei padrão alimentar para mudar a condição de vida. Imagino que se eu continuasse com aquela medicação e aqueles problemas cardíacos há mais de 20 anos, eu não estaria mais vivo. Então, hipertensão tem a ver com calor no sangue, excesso de umidade no sangue ou sangue muito grosso. E aí tem aquelas causas, excesso de peso e muita agitação. E aqui vem um dado que é interessante. Existem estudos sobre isso. Aquelas pessoas que fazem meditação ou que fazem oração, as pessoas que rezam, elas em princípio têm tendência a ter pressão arterial menor. Mas não é porque elas meditam e não é porque elas rezam. É porque ao elas fazerem isso, elas acalmam a sua agitação, elas acalmam a sua ansiedade. Então são terapias que fazem muito bem. Por isso que as pessoas na igreja, seja a igreja que seja, elas sempre rezam em voz alta. Quer dizer, aquelas rezas, elas sabem de cor e salteado há muitos anos. E ficam ali sempre repetindo as mesmas rezas. Por quê? Porque isso funciona como terapia. Isso acalma. Ah, mas eu estou rezando para o meu Deus, mas eu não preciso rezar em voz alta. Eu posso rezar baixinho para o meu Deus. Aquele ritual de rezar em voz alta e repetir sempre as mesmas rezas também tem esse efeito terapêutico de acalmar, de se acalmar. Claro, acalmei o espírito, acalmei minha agitação. E aí, aqueles que levam seu pensamento acima ao altíssimo, eles acreditam, pelas crenças que cada um tem, que foi Deus que me acalmou. Deixemos essa questão para lá. Foi Deus que me acalmou ou fui eu que me acalmei? Isso agora não tem muita importância para examinar. O fato é que eu diminui minha agitação, eu diminui minha ansiedade, eu fiquei naturalmente mais calmo. Mexeu na alimentação, achou alguma atividade física, utilizou azedos e amargos, mexeu nos açúcares para não aumentar a umidade, mexeu no sal para não reter essa mesma umidade, mexi no carboidrato, o carboidrato branco, as farinhas brancas, eu diminuo os fatores glicêmicos, eu diminuo o glúten, eu diminuo o congestionamento do fígado, nem triglicerídeos alterados eu vou ter. Em relação às gorduras, claro que devo evitar as gorduras ruins, principalmente as frituras, porque as gorduras boas fazem muito bem, principalmente para o cérebro. Embora eu compreenda que colesterol nunca matou ninguém no mundo. O colesterol não é o problema, nosso problema são as gorduras ruins. Hipertensão precisa acalmar o coração. Acalmar o coração é diminuir-lhe o calor, através da alimentação, e através da alimentação deixar o sangue fluir melhor. Quando o sangue não circula direito, amargos e azedos vão dar melhor fluidez, até porque amargos e azedos fazem a diurese naturalmente, sem precisar de diuréticos químicos. Existe uma única possibilidade da pessoa magra ter pressão alta. É quando os rins não estão funcionando direito. E aí o diurético resolve pouco, porque aí é fraqueza do rim. Aí tem que tonificar esses rins, se alimentar melhor, diminuir a jornada de trabalho, diminuir a carga de estresse. Se alimentar melhor pressupõe se alimentar mais à base de alimentos ricos em ferro, em cálcio e em potássio. Gostou desse tema? Achou interessante? Compartilhe.
divida com seus familiares, com seus amigos, recomende. Inscreva-se no nosso canal. É importante se inscrever no canal, porque o YouTube se encarrega de levar a mensagem quando tem bastante inscritos. Senão nós temos que estar impulsionando a cada momento. Se inscreva no canal. Não custa nada para você, mas para nós é muito importante. E também fica importante para quem gosta, porque eu levo essa mensagem a todos aqueles que precisam dela e que querem ver a vida e a saúde por um outro ângulo. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem em paz. Boa noite.